Mas, tirando esses pontos da palavra aqui, nós podemos analisar que existe algumas coisas semelhantes à nossa vida, no dia a dia, no decorrer do nosso dia a dia, que é a insatisfação, a ingratidão sobre a nossa própria vida. Nós muitas vezes não valorizamos e queremos nos comparar, às vezes queremos nos entristecer. Pode-se dizer, querido, quero que você raciocine nesta manhã, você que está me ouvindo, que às vezes você tem tudo, mas você vai entender o que eu quero dizer com tudo. Às vezes você tem tudo e não valoriza o seu tudo. Por que eu digo que às vezes nós temos tudo, Lucas? Lucas, eu saindo daqui, eu posso caminhar, eu posso me levantar com as minhas pernas e sair andando. E eu tenho certeza que alguém que está me escutando, ou alguém que vai ver esse vídeo, ou alguém que você conhece, existe uma pessoa que ela não pode caminhar, não pode andar. E às vezes, no sentimento interno daquela pessoa, nos pensamentos, ou o que ela pede em oração para o Senhor, o tudo dela, Lucas, é poder caminhar. Então eu tenho um tudo daquele meu irmão, porque ele é alguém que está ali paralítico, enfim, alguma coisa aconteceu que ele não pode caminhar, ele pode dizer para o Senhor Jesus: Pai, tudo que eu queria era poder caminhar. Lucas, a gente pode respirar, a gente pode enxergar, a gente não está lutando contra nenhuma enfermidade de câncer, enfim, e agora neste mesmo momento, lá no hospital, sendo de Alvorada, sendo no Conceição, sendo de cardiologia, enfim, de outras cidades, de outro estado, existe alguém neste momento que só queria poder sair do hospital, queria poder respirar sem ajuda de aparelhos. Nós estamos aqui respirando. Então aquela pessoa está dizendo assim: Pai, tudo o que eu queria agora, neste momento, era poder respirar sem os aparelhos. Pai, tudo que eu queria agora, talvez, Lucas, a gente pode aqui dar um abraço um no outro, a gente pode ir lá no teu pai lá e dar um aperto de mão no seu pai, dar um abraço lá, né? No Paulo, eu posso ir ali na casa do Benjamin e dar um abraço nele. E muitas pessoas, tudo que queriam neste momento era ter um carinho, um amor de pai, que às vezes não tiveram. Era ter o pai presente, que não tiveram muitas vezes. Era ter o pai vivo, que não tiveram muitas vezes. Então, muitas pessoas queriam poder ter as coisas que nós temos e não podem. E esse é o tudo das pessoas. Tudo que eu queria era ter um pai presente. Então, às vezes a gente tem tudo e não está valorizando, assim como esse homem aqui, este jovem mais novo. Na casa não falta nada, eu tenho certeza, Lucas. Tem mantimentos, tem trabalhadores para fazer o mais pesado, tem riqueza, tem amor, porque com certeza tem amor de pai nessa casa aqui, porque no retorno a gente percebe o amor e o cuidado do pai. Então a gente às vezes tem tudo e não valoriza o tudo que nós temos. Entenda-se o tudo como o tudo de alguém. Não o tudo que você imagina ou a sua comparação que você faz. Aprenda, querido. Aprenda a entregar o seu caminho ao Senhor e o mais tudo Ele fará. Aleluia. O tudo nosso tem que ser o tudo de Jesus. O tudo nosso tem que ser o do Senhor. Porque às vezes a gente quer o tudo que não é o do Senhor. Não é o que Jesus tem para nós. Mas entenda que o tudo do Senhor vai ser perfeito e vai ser bom e vai ser agradável para a nossa vida. Aprenda a pedir o tudo de Jesus. Não seja alguém que tenha ingratidão. Não seja alguém que não saiba reconhecer o quanto precisa ser grato. Não sabe agradecer ao Senhor pela vida, pela saúde, pelo que tem. Mas não só ficar almejando aquilo que ainda não tem, aquilo que às vezes nem é plano do Senhor que nós consiga, enfim. Eu quero te abrir os teus olhos para isso nesta manhã, com a ajuda do Espírito Santo, para que você aprenda a ser grato ao Senhor. Valorize aquilo que o Senhor tem aquilo que você tem na sua vida, aquilo que o Senhor tem para te dar, tanto na parte material, querido, quanto na parte espiritual. Aquilo que o Senhor entregou para ti no espiritual, aprenda a valorizar. Aquilo que você tem no material, aprenda a valorizar. Aprenda a ser grato, aprenda a agradecer ao Senhor Jesus pela tua vida e por tudo que tu tens. Aleluia.
Esse moço aqui tinha tudo e achava que não tinha nada, insatisfeito, pegou aquilo que ele achava que era tudo e foi-se ao mundo. Então, não seja uma pessoa não tenha ingratidão na tua vida, mas aprenda a ser grato ao Senhor Jesus. Porque, queridos, aquele homem pega os seus bens, enfim, seu pai lá dá a sua parte. E ele vai, né, para uma terra distante, encontra ali infelicidade, encontra ali, vamos dizer assim, uma curtição passageira, encontra ali algo que não o satisfaz. Apesar de ter gastado tudo o seu dinheiro, enfim, tem desperdiçado, aquilo não o satisfaz, porque ele está numa situação ali, daqui a pouco, de humilhação e de sofrimento, o qual ele tem a vontade até de se alimentar da comida dos porcos, onde ele achou ali um aposento, achou alguém que ofereceu um trabalho para ele, que era de cuidar dos porcos, e ele olha para aquilo ali e sente vontade de se alimentar, tamanha a fome que ele estava. Então ele cai na real. Pelas suas próprias escolhas ele está nessa situação. Tu vê que é interessante, porque Jesus, ele quer o melhor para nós, querido. E quando passamos por dificuldades, por aflições, é o plano dele se aperfeiçoando na nossa vida. Temos que entender assim, porque o caminho que o Senhor tem para nós é perfeito e agradável. Então, quando temos lutas, ele diz que nós teríamos lutas, mas era para confiar nele, porque ele venceu as lutas deste mundo, que o caminho é estreito e apertado, que nós teremos dificuldade de caminhar neste caminho, que é o caminho de Cristo. Mas se nós ir para o caminho distante, é um caminho de perdição, ele é um caminho de ilusão. Mas saiba que você, pelas suas escolhas, você pode estar indo na contramão do caminho que o Senhor tem para ti, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se ele vai para um caminho distante, este rapaz, pelas suas próprias escolhas, e ele entende lá que, na verdade, o ponto principal que ele tinha lá de fazer as suas riquezas, de gerenciar as suas riquezas, não era dele, nada era dele. Porque o principal era que a riqueza vinha da casa do pai, vinha de um gerenciamento principal do pai. Ele não tinha capacidade de manusear com aquela riqueza que ele recebeu, aquela riqueza que fazia parte, né, da parte dele ali. Enfim, ele não tinha capacidade. Assim ele aprende na distância, ele aprendeu, na dor ele aprendeu que a presença do pai ali, com mais experiência, com uma administração melhor, era a que mantinha aquela riqueza. E ele, distante, não tinha experiência, enfim, gastou tudo dissolutamente, como diz na palavra, se perdeu, não sabia gerenciar e principalmente estava distante do pai, provavelmente, né, certamente ali, como diz na palavra, estava de mão dadas com o pecado. Estava de mão dadas com o pecado, distante da casa do pai. E o pecado é isso, querido. Porque Jesus dá a referência dos porcos, Lucas, porque o pecado, ele é sujeira. O pecado, ele é nojeira. O pecado, ele é sujando as vestes brancas, vamos dizer assim, né? Ele está sujando as vestes brancas. Esse é o pecado, que nos deixa impróprios para estar na presença de Jesus, nos deixa envergonhados, porque o pecado é assim, ele vem para te envergonhar, para que você não se sinta à vontade, para que você não se sinta apto a estar na presença do Senhor, não se sinta apto a estar na casa do Senhor. Então ele vai te levando para longe, mais longe, mais longe e mais longe. Mas hoje eu quero te falar para você que está me escutando, que a misericórdia do Senhor já está te alcançando nesta manhã. O amor do Pai, que é infinito e bondoso, está te alcançando nesta manhã. Por mais longe que você esteja, por mais sujo que você esteja, por mais desgarrado que você esteja, Jesus vai te buscar, Jesus vai te alcançar. A sua infinita graça e misericórdia vai te alcançar nesta manhã, em nome de Jesus. Não importa o quão sujo você esteja, não importa a situação que você esteja, Jesus não está te perguntando, Ele está te estendendo a mão nesta manhã. Ele está de braços abertos. É o amor do Pai descendo sobre você agora, neste momento, a misericórdia dele te alcançando. Aquele menino ali, aquele homem, ele caiu em si, e ele já veio com o coração quebrantado, um coração arrependido. Eu quero dizer uma coisa pra você, você não é o que as pessoas falam, você não é o que a situação te levou a ser.
Se você caiu no mundo das drogas, você não é um drogado hoje, nesta manhã, em nome de Jesus. Você é um servo e uma serva do Senhor. Se você caiu na prostituição, você não é um prostituto. Porque hoje você está deixando este pecado de lado e você está sendo remido, lavado no sangue de Jesus, e está sendo purificado e transformado. Agora você é um servo e uma serva, você é um filho arrependido. Você é um salvo. Você é alguém que Jesus ama, está estendendo a mão, está de braços abertos em nome do Senhor desta manhã. Você não é o que as pessoas estão dizendo, você não é o que a situação está te mostrando, você não é isso aí, você não é esse pecador aí. Você é um arrependido agora neste momento, em nome de Jesus. Jesus está de braços abertos para você.